O que faz um relacionamento terminar? Quando não existe traição, quando não existe falta de respeito, o que faz com que a gente olhe para outra pessoa e fale, eu não quero mais? Vamos conversar sobre isso? Olá, sejam muito bem-vindos ao meu programa Poematizando. Para quem não me conhece, meu nome é Ju Cascardo. Eu sou astróloga, taróloga e escritora. Vou deixar aqui o meu Instagram para vocês seguirem lá. Nesse programa, o Poematizando, o que acontece? A gente transforma tudo em poema. Desde as nossas dores até as nossas alegrias, sim, tudo vai se transformar em poema. E por favor, para me ajudar a crescer nesse canal aqui, gente, se inscreve, curte, compartilha com quem tá passando por essa situação. Enfim, eu tenho certeza que um poema ajuda a gente a refletir, talvez muito mais do que se a gente ficar ali martelando, sabe, querendo tomar decisões, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, sobre esse lugar de quando é que eu sei que um amor acaba? Quando é que eu sei que é hora de eu dar um outro passo, um outro rumo para minha vida, sendo que nessa relação que eu vivo não existiu nada concreto que me fizesse parar de amar o meu parceiro ou a minha parceira. Ou seja, eu estava aqui, a gente estava bem, mas de repente, com o tempo, sei lá, as coisas foram mudando, foram se modificando. Eu olho para aquela pessoa e eu já não consigo mais sentir tudo aquilo que eu sentia lá atrás. Não no início, porque obviamente no início existe toda uma paixão, mas eu não consigo ter a certeza de que é aqui que eu quero ficar. Eu não consigo mais fazer os planos que eu fazia, antes, e em todos eles eu incluía essa pessoa que estava do meu lado, mas hoje grande parte dos meus planos começam a se idealizarem, aqui na minha mente, muito de forma sozinha. O que acontece? Eu busco uma resposta para isso há muito tempo e infelizmente preciso falar para vocês que eu não sei. O que eu posso falar é, cada um tem uma história e não é só uma traição ou uma falta de respeito ou uma atitude horrorosa do outro que faz com que o amor acabe. Existem outros fatores como o tempo, o desgaste de uma relação, a mudança de um dos parceiros, ou seja, o que você era há 10, 15, 20 anos atrás, hoje você já não é mais, o seu parceiro já não é mais, então aquelas vidas que antes se encontravam, tinha sentido, tinha alguma razão de estarem juntas, hoje já não tem mais. E isso é tão natural da vida, A gente, às vezes, fica buscando muita explicação e quando a gente para olhar, é só a vida acontecendo. O quão normal é um relacionamento se desgastar com o tempo. O quão normal é você acordar e você mudar o que você é e, de repente, você perceber que aquela pessoa, por mais bacana que ela seja, ela não se encaixa mais. Isso é normal. Só que a gente não foi ensinado a se separar. Aquela velha promessa de um casamento. Eu te prometo ser fiel na saúde e na doença. Eu te prometo estar ao seu lado, custe o que custar, doa quem doer. Que isso? Eu te prometo estar aqui enquanto for bacana, para mim ou para você. Enquanto for o nosso desejo. Essa é a promessa que a gente precisa fazer hoje nos nossos casamentos, Quem que te falou que um casamento não pode acabar? Quem que te falou que o que Deus une, os homens não separam? Sim, gente. Cara, pelo amor de Deus, ninguém pode viver infeliz. E não é uma atitude do outro que faz com que o amor acabe. Foi o que eu falei, tem vários outros fatores. E principalmente, sabe? Quem que disse que um amor é eterno? Como é que você pode jurar ficar com alguém para sempre, sendo que você nem sabe o que vai ser da sua vida amanhã? A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa trazer conversas reais para a nossa vida. A gente precisa olhar para o nosso parceiro ou para a nossa parceira e se questionar.
O quanto essa relação ainda está sendo boa para mim e para ele ou para ela. O quanto a gente ainda quer ficar aqui. O quanto que esse encontro ainda é favorável para nossa caminhada. É isso. E não interessa se, mas com filho é mais difícil. É esse peso que você vai jogar nas costas do seu filho? Eu vivi uma relação infeliz, eu não tive coragem de me separar por causa de você? Seu filho ou sua filha não estão pedindo isso. É uma reflexão que eu me incluo nesse pacote, tá? Porque fins, a gente não foi a gente, como sociedade, a gente não sabe viver fins, né? Esse é o primeiro ponto aí. Tudo que representa o fim de um ciclo, né? Casamento não deixa de ser um ciclo, o fim de um relacionamento, o fim de alguma coisa, o fim de um emprego. A gente tem que sair de um emprego, a gente sabe que a gente tá indo para outro, um ainda melhor, mas ainda assim a gente sofre. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a viver fins. E é muito importante que a gente reflita sobre as possibilidades e as necessidades, né? Mais do que isso, a necessidade desse fim na nossa vida. Porque nada é eterno, a nossa vida não é eterna. E como a gente precisa aproveitar esse tempinho que foi nos concedido aqui, né? É uma reflexão difícil. Como eu falei, eu mesma me incluo nesse pacote. Porque não eu ainda tenho dificuldade de viver muitos fins, né? Mas diariamente eu acordo e eu me questiono sobre esse lugar do casamento, o quanto que meu parceiro ainda tá sendo a pessoa com quem eu quero ficar, o quanto ele ainda tá sendo, né, bom na minha vida e eu na vida dele. Como é que a gente está se influenciando? E óbvio que casamento entra em crise, a gente não termina um casamento por causa de uma crise, mas a gente sabe quando que as crises, né, vão representar esse fim ou quando que é uma crise passageira. O mais importante olhe para a sua relação, se permitindo todos os tipos de questionamento. Porque só assim você vai conseguir, de fato, viver um relacionamento que seja bom para ambas as partes, saudável para ambas as partes, e mais do que isso, as decisões que vocês vão tomar são decisões que são muito mais produtivas e favoráveis para ambas as partes. Vamos ler um poema? Esse poema é Entre Desistir e Decidir. E ele fala assim: o que me faria desistir? Acho que decidir. Os sinais são claros, os dias bons, raros. Os nossos olhares não se enxergam. Os nossos corpos se postergam. Como ter a certeza de que o amor acabou? Por que insistir em resgatar o que já se transformou? À espera do momento certo, nos anulamos. À espera de uma briga que nunca virá, a nossa vida atrasamos. É que de algum jeito ainda nos amamos e não fomos ensinados a terminar com o que já nos acostumamos. Cara, essa última frase eu acho que é uma pontuação muito importante pra gente olhar, né? Porque no fundo é isso, a gente se acostuma a estar com alguém, a gente se acostuma a viver uma relação, a gente se acostuma a estar ali na nossa rotina e é tão difícil sair da nossa zona de conforto e terminar um casamento e seguir a sua vida é um passo que coloca a gente no nosso ápice do desconforto, né? Ainda mais quando é um casamento, foi o que eu falei, que não está acabando por nenhuma situação concreta, palpável, aquilo que nos ensinaram que levaria ao fim, né? É simplesmente porque o sentimento se transformou. E aí a gente só adia uma decisão, aqui fala, né, à espera de uma briga que nunca virá. Por quê? Porque não existe uma razão para briga. São duas pessoas que de alguma forma até podem se amar, mas como relacionamento, entendendo que a vida que eles querem é uma do lado da outra, não, desse jeito eles não se amam mais. Fica a reflexão, né? Fica muita reflexão. É com isso que eu termino. Falando para vocês, não vamos nos acostumar com algo que não preenche a nossa vida.
Vamos nos colocar à disposição, né? De sempre buscar aquilo que faz a gente feliz. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.